Os romanos tiveram um império simplesmente imenso, ocupando grande parte da Europa, norte da África e partes da Ásia, dominando todo o mar Mediterrâneo. Muitos ficam curiosos querendo saber por que os romanos não conquistaram mais partes da África, principalmente mais ao sul. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que os romanos fizeram algumas expedições por lá. A África subsaariana foi explorada por expedições romanas, provavelmente num esforço para localizar fontes de bens comerciais valiosos e estabelecer rotas para levá-los aos portos marítimos na costa do norte de África, minimizando assim a interrupção do comércio, causados por conflitos entre tribos e reinos ao longo do caminho. A maioria destas expedições começaram como campanhas militares, enquanto a última pode ter sido iniciada no interesse das relações comerciais, mas o objetivo de todas elas parecem ter sido no interesse de expandir a presença romana na África e localizar a fonte dos bens comerciais mais valiosos. Roma tinha estabelecido relações comerciais com vários reinos na África, mais notavelmente com o reino de Kush, cujos mercadores traziam mercadorias para comércio do interior para os 3 grandes centros romanos na costa norte-africana. O desejo de ter acesso a mais bens diretamente levaram as excursões romanas às regiões subsaarianas. Temos registros de 5 expedições. Cornélio Balbo, em 19 a.C., Suetônio Paulino, em 41 d.C., Sétimo Flaco, em 50 d.C., Valério Festo, em 70 d.C., e Júlio Materno, em 90 d.C. Estas expedições colocaram os romanos em contato direto com tribos que nunca tinham conhecido antes, resultando no intercâmbio intercultural, na importação de produtos romanos para a África, e na exportação de produtos africanos para as maiores civilizações mediterrâneas. O comércio entre os diferentes reinos e tribos da África já estava bem estabelecido na época em que os fenícios fundaram Cartago, em 814 a.C. As rotas comerciais terrestres, as ligações e os portos marítimos foram utilizados pelos mercadores africanos durante séculos, e, assim que os cartagineses ganharam uma posição segura no norte de África, contribuíram para a riqueza, o prestígio e o poder da sua cidade central e de outras na região. Os estudiosos Roland Oliver e John Donnelly Fage comentam o seguinte sobre isso. Como os fenícios foram rápidos em desenvolver quaisquer oportunidades de comércio que surgissem em seu caminho, e como a sua habilidade mercantil era apoiada por técnicas agrícolas avançadas, mesmo o menor assentamento costeiro tendia a se tornar uma metrópole local, onde os membros das tribos berberes poderiam obter algum conhecimento de uma sociedade mais ordenada e modo de vida estável. Os cartagineses tinham se interessado em civilizar os berberes, apresentando-lhes a vida e a cultura urbana, e parece que tiveram sucesso em seu objetivo à medida que os mercadores berberes se tornaram um elemento básico do comércio nas principais cidades cartaginesas do norte da África. Após a queda de Cartago, Roma se tornou a potência hegemônica do Mediterrâneo, controlando praticamente todo o comércio que acontecia por lá. O Egito já era muito importante para Roma, e após sua anexação em 30 a.C., o Egito tornou-se então o celeiro do império. O estudioso John Reader comenta sobre a dependência romana do comércio norte-africano. Nesta altura, Roma tinha uma população perto de 1 milhão de pessoas. Essas grandes comunidades urbanas necessitam de um grande abastecimento alimentar e devem ter acesso a um sistema agrícola extensivo, especialmente culturas de cereais, que são altamente produtivas, relativamente fáceis de transportar e armazenar para uso futuro. Roma e seus arredores imediatos consumiram 320 mil toneladas de grãos por ano, quase 1.000 toneladas por dia, mais de 60% vieram por mar das colônias de Roma no norte da África, e mais de 100 mil toneladas dos campos do Egito. A enorme e incessante procura de cereais por parte de Roma era satisfeita por um mínimo de 800 viagens através do Mediterrâneo todos os anos, em navios com capacidade de 1.000 toneladas ou mais. Roma iniciou relações comerciais com o reino de Kush após as guerras meroíticas, de 27 a 22 a.C., onde o imperador Augusto César fez um acordo com a Candace do reino de Kush, a rainha Amanirenas, e mercadorias meroíticas subiram através de rotas terrestres até os portos marítimos na costa. Da África Ocidental, outros comerciantes também traziam os seus produtos para a região tripolitânia, mas estas rotas comerciais eram frequentemente prejudicadas por conflitos entre reinos ou diferentes tribos. Foi dito que uma das tribos envolvidas no comércio desta região eram os Garamantes, mas esta afirmação tem sido contestada.
Entretanto, mesmo se os garamantes não estivessem diretamente envolvidos no comércio proveniente da África Ocidental, é certo que fizeram algo, possivelmente interrompendo o comércio através de ataques a caravanas, que provocou uma resposta de Roma, que levou à primeira das expedições romanas. A primeira das expedições foi sob Cornélio Balbo, em 19 a.C. Moedas romanas e outros artefatos foram encontrados na região, apoiando a afirmação de que os homens de Balbo cruzaram as montanhas e exploraram a região. Lúcio Cornélio Balbo, o jovem, foi procônsul da África em 19 a.C., quando recebeu ordens de Augusto César para reprimir os garamantes que estavam, de alguma forma, interferindo nos interesses romanos na região de Fezzan, na Líbia. Balbo liderou 10.000 legionários contra a tribo berbere e os conquistou. Após isso, por iniciativa própria ou por ordem, Balbo enviou vários dos seus homens para explorar a Terra dos Leões, que ficava do outro lado das montanhas Ogar, na região central do Saara. Os homens de Balbo retornaram com o relato de uma grande massa de água, agora considerado o rio Níger, e moedas romanas e outros artefatos foram encontrados na região, apoiando a alegação de que os homens de Balbo cruzaram as montanhas e exploraram a região. Esta evidência foi contestada, no entanto, pelo professor Timothy Insall, entre outros, alegando que Balbo foi procônsul apenas durante um ano, e teria tido pouco tempo para conduzir a campanha contra os garamantes e prolongar a sua estadia na região para explorar mais. Insall afirma ainda que não há evidências da presença romana na área que teria sido explorada nesta época. Plínio, o Velho, entretanto, que detalha a expedição de Balbo em sua História Natural, sugere que foi o relato dos homens de Balbo que permitiu a revisão do mapa romano da África por Agripa, tornando-o mais preciso. Na verdade, foram encontrados artefatos romanos na região que datam da época da expedição de Balbo, mas a passagem em Plínio refere-se claramente à campanha de Balbo contra os garamantes, e não a quaisquer explorações posteriores. Mesmo assim, é provável que o relato de Plínio sobre a expedição de Balbo seja preciso, dadas as evidências físicas e as expedições posteriores que parecem ter tido algum conhecimento desta primeira. Caio Suetônio Paulino foi nomeado governador da Mauritânia em 41 d.C., logo após o berbere Edemon lançar sua revolta, que se tornou uma rebelião generalizada dos berberes contra a ocupação romana. Paulino, junto com o general Cineu Osídio Geta, acabaria por reprimir a rebelião com grande número de mortos entre os berberes, e a destruição de várias cidades. No decorrer desta campanha, em 41, Paulino liderou seus homens sobre as montanhas do Atlas, no sul da Mauritânia. Ele alcançou o cume das montanhas após uma marcha de 10 dias, e, de acordo com Plínio, então viajou uma distância significativa pelas planícies para explorar ao longo de um rio referenciado como Ger, e depois a área ao redor do rio Daras, moderno rio Senegal. A evidência da presença romana nesta região vem de artefatos e moedas ali descobertos, muitos deles dentro e ao redor da cidade de Agjouj. Plínio afirma que Paulino encontrou uma grande quantidade da planta conhecida como euforbia, crescendo na região, anteriormente identificada pelo rei Juba II da Numídia e Mauritânia como um potente laxante, mas poucos outros detalhes são fornecidos sobre a expedição. Tempos depois, Paulino ficaria famoso após sua vitória contra a rainha Boudica, na Bretanha, uma vitória que eclipsou tudo o que ele possa ter relatado sobre a sua expedição africana, inclusive já fizemos um vídeo sobre essa revolta. Sétimo Flaco liderou uma expedição contra uma tribo rebelde que estava perturbando o comércio na região controlada pelos garamantes. Quem era Flaco também não está claro, pois ele não está identificado com nenhuma legião e nenhuma menção anterior é feita a ele. Alguns estudiosos sugeriram que o geógrafo Ptolomeu, que escreveu o relato da expedição de Flaco com base em uma fonte anterior, errou seu nome ou pode ter omitido informações que ele considerava desnecessárias. Flaco devia ter alguma formação militar, no entanto, para comandar uma força e liderá-la com sucesso contra qualquer tribo que estivesse causando problemas nas regiões do sul. De acordo com Ptolomeu, esses rebeldes conduziram uma série de ataques a Leptis Magna, interrompendo o comércio e perturbando a paz. Com isso Flaco marchou para o território de Garamantes e os subjugou. Ele então viajou pelas montanhas Tibesti e pela terra conhecida como Agizimba, que ficava ao norte de uma grande massa de água conhecida como o Lago do Hipopótamo e do Rinoceronte, que foi identificado como sendo o Lago Chad. A expedição de Flaco é a primeira que se sabe ter interagido com a população desta região de alguma forma,
mas não há detalhes disponíveis sobre em que consistiu esse contato. Os estudiosos concordam que a Gizimba ficava ao norte do Lago Chad, mas, como esse lago era muito maior naquela época, não se sabe exatamente onde estava, qual o tamanho da região e quem morava lá. Presume-se que era controlado pelos Garamantes. Valério Festo foi o comandante da Legio Terceira Augusta, e os liderou contra os Garamantes em 70 d.C. Festo, de acordo com o historiador Tácito, marchou contra os Garamantes, derrotou-os, e depois seguiu o curso anterior de Balbo para explorar a região até o rio Níger. Festo declarou Vespasiano imperador em 69 d.C., o ano dos 4 imperadores, e já comandava a legião na África. Não há documentação de uma ordem de Vespasiano, mas como um dos apoiadores do imperador, Festo teria recebido permissão para continuar após subjugar a tribo, ou, talvez, simplesmente seguiu em frente por iniciativa própria para resolver problemas no comércio. Provavelmente foi Festo, e não Flaco, quem deixou uma guarnição de legionários da Legio Terceira Augusta na região. Júlio Materno foi outro romano que liderou uma expedição romana mais ao sul, no ano de 90 d.C. Festo fez com que a relação de Roma e os Garamantes ficasse estável e amistosa. No entanto, 20 anos depois, Júlio Materno liderou uma expedição aos seus territórios. Infelizmente as fontes são escassas, não sabemos se Júlio Materno era comandante, comerciante ou diplomata. Não temos nada sobre Materno antes ou depois de sua expedição, então, ficamos meio em dúvida sobre qual foi sua função. Materno viajou na companhia do rei Garamantiano, sendo assim, se fosse diplomata, poderia ter melhorado as relações políticas, como comerciante, poderia ter estabelecido melhores relações comerciais, e como general, poderia ter ajudado o rei a reprimir súditos rebeldes, o que teria beneficiado a ambos. Independente do que ele foi, ou qual foi sua missão, o sucesso de Materno parece ter sido inspirado nos relatórios das expedições anteriores. Igual Flaco, ele cruzou, ou pelo menos viajou ao longo das montanhas Tibesti e explorou a Gizimba, e, como Festo e Balbus, explorou a região ao redor do rio Níger. Ptolomeu sugere que a expedição de Materno teve apenas fins lucrativos, e o apresenta como um comerciante interessado em mercadorias do interior que poderiam ser obtidas sem os intermediários dos Garamantes, ou outros comerciantes que trouxessem mercadorias para a Régio Tripolitânia. Se for esse o caso, é essencialmente pouco diferente daquele que parece ter sido o objetivo das expedições anteriores, encontrar fontes de ouro e outros bens comerciais preciosos que pudessem ser obtidos pelos romanos sem se preocuparem com os mercadores indígenas e seus vários conflitos atrapalhando a rota comercial. Também estavam planejadas excursões marítimas romanas, e possivelmente algumas foram implementadas, mas o transporte marítimo entre Roma e a África subsaariana não era tão lucrativo e não se considerava que valia a pena correr o risco, era mais interessante para os romanos investirem em outros lugares. As viagens seriam um pouco demoradas, e naquela época, a navegação não era tão evoluída como na era dos descobrimentos, por isso, os romanos preferiram manter seu comércio marítimo em maior parte no norte da África, onde as viagens eram mais rápidas, além do fato de ser um lago romano. No entanto, é provável que os romanos tenham feito explorações marítimas comerciais mais ao sul na África. Apesar da escassez de fontes sobre essas expedições romanas, é provável que o principal objetivo era criar uma rota comercial segura e lucrativa, além de manter relações amistosas com as tribos e reinos mais ao sul, e isso foi um grande sucesso, pois, nos vários séculos de existência do Império Romano, as civilizações ao sul nunca criaram grandes problemas para os romanos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.